Então, minhas irmãs, meus irmãos, antes do estudo, eu ia falar sobre esse caso dos catadores de papel que devolveram o dinheiro. Mas o que foi marcante no pronunciamento dele é que não passou pela cabeça dele ficar com dinheiro. Então, o sentimento de honestidade já está, é uma bagagem que o Espírito traz, já está arraigado nele. A gente olhar, por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje eu fui no banco e tem aquele guichê próprio para as pessoas que já passaram dos 60. Então ele estava sendo em estado de conservação e eu me dirigi a ele, fiquei esperando. Quando ele entrou em movimento, um rapaz foi e tomou minha frente e usou, embora a placa exclusivo para pessoas de idade, quer dizer, então vejam, porque é uma infração à lei. Vejam, uma pessoa, claro, não é um catador de papel, então a gente vê as diferenças, quer dizer, a bagagem, 20 mil reais, quer dizer, uma tentação, e não passou pela cabeça do homem, segundo as suas palavras, ficar com dinheiro. Então ele está de parabéns e nos deu um grande exemplo. Mas eu queria que vocês marcassem na agenda, no dia 26 de julho, agora, é quinta-feira, os frequentadores de segunda, a grande maioria, não vem quinta e vice-versa. Mas quinta-feira, 26 de julho, vem um orador, se Deus quiser, de Porto Alegre, Velocino Camargo é o nome dele. Mas quando ele abrir a boca para falar sobre o Evangelho, vocês vão dizer, puxa, valeu a pena eu vir na quinta-feira, além de segunda-feira, porque é um senhor orador e, se Deus quiser, chegará, vai falar com Eduardo Guimarães, lá em Niterói, e vai falar aqui conosco na quinta-feira. Bom, então vamos ver hoje os contornos, a característica dos bons espíritas. O que Kardec falou, se ele falou, ele disse assim, no Evangelho, está lá no capítulo dos bons espíritas, reconhece-se o verdadeiro espírita, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Então, gente, existe espírita falso e espírita verdadeiro, senão eu não diria. Então, tem o verdadeiro e tem o falso, tem os bons e tem os maus espíritas. Quer dizer, cada um é que vai refletir em que posição ele está dentro desse contexto, né? É porque Kardec, ele disse, na revista, no livro Viagem Espírita de 1862, ele disse, o que pode parecer mais espantoso é que tenho adversários mesmo entre os adeptos do Espiritismo. Daí uma explicação necessária. Então ele classificou os verdadeiros espíritas, quer dizer, os tipos de espíritas, o que amplia essa sua definição de espírita. Então ele disse, ele colocou em 3 categorias: os que creem pura e simplesmente nos fenômenos, são manifestações, mas que deles não deduzem qualquer consequência moral. Quer dizer, eles aceitam os fenômenos, mas daquilo não muda nada no sentido de influir no objetivo de eles mudarem o próprio comportamento para melhor. Eles aceitam, creem nos fenômenos, mas eles continuam as mesmas pessoas como eram antes de acreditar nos fenômenos. Se eles são irritadiços, eles vão continuar irritadiços. Se eles são violentos, eles vão continuar violentos. Agora, você acredita nos fenômenos? Acredito. Então são esses. Eles acreditam, mas o fato de acreditar não tem nenhuma influência moral. Eles não deduzem qualquer consequência moral do fato de acreditarem nos fenômenos. O segundo
são aqueles que percebem o alcance moral, mas aplicam aos outros e não a si mesmos. Então tem um caso daquele casal, todo mundo conhece essa passagem, daquele casal jovem, muito animado, entusiasmado, que começaram a fazer o culto no lar, e um dia chegaram para o dirigente e falaram: nós vamos parar de fazer o culto no lar. Mas como? Isso é tão importante na vida da gente? Não, é uma discussão, a discussão começa na escolha do livro, e depois a discussão começa na interpretação do texto, até que disse a moça, né? Até que um dia foi a gota d'água. Eu estava lendo uma página sobre a maledicência, a fofoca, e quando eu terminei, o meu marido olhou para mim rindo e disse assim: esta página serve para a sua mãe. Quer dizer, foi a gota d'água. Então é isso. São aqueles que aplicam as consequências nos outros, né? Quer dizer, é comum, a gente está lendo Fonte Viva e, puxa vida, essa página serve para a minha sogra, né? A gente pensa, quando ela não pensa que serve para ele, né? E, finalmente, os que aceitam pessoalmente todas as consequências da doutrina e que praticam ou se esforçam por praticar a sua moral. Então, são as 3 categorias que Kardec concluiu, né? Então, estes que praticam, segundo Kardec, são os verdadeiros espíritas, os espíritas praticantes. Porque uma coisa é o espiritismo prático, que muita gente gosta e se deixa seduzir, que são os fenômenos. Outra coisa é o espiritismo praticado. Há uma diferença muito grande entre o espiritismo prático e o espiritismo praticado. Allan Kardec, André Luiz fala que todos nós temos antes de encarnar, somos submetidos ao PGE, ou seja, a um plano geral de encarnação. Quer dizer, antes de reencarnarmos, os espíritos estudam os nossos erros e acertos, os nossos débitos e os nossos créditos, para criar e projetar um programa da nossa encarnação futura. E nós que somos espíritas, muitos de nós já somos espíritas pela 2ª vez e até pela 3ª vez. Como é que a gente sabe quem é espírita pela 2ª vez? O espírita pela 2ª vez é aquele que aceita a doutrina com a maior facilidade, pega uma página, quando é o toque que faltava, porque a gente esquece. A gente, quando vai reencarnar, as partes marcantes da encarnação ficam registradas no subconsciente, e no momento aprazado elas detonam. Os próprios espíritos criam circunstâncias para que a criatura reencontre aquilo. Às vezes é uma página, às vezes é uma reunião que ele foi convidado por um amigo, uma pessoa, e ele se emocionou, ele viu: é aqui que eu me encontrei. Quer dizer, às vezes é a noiva, né? Porque a noiva, eu sou do tempo que o noivo dizia, o namorado dizia para a namorada: com você eu vou até o inferno. Então, por que ele não vai ao centro espírita, mesmo ele não acreditando, se ele vai ao inferno com a noiva, não é? Então ele vai tranquilamente. Então o Mário Damascia, que foi um escritor espírita, ele tinha o vício da leitura. Ele lia qualquer coisa, mas ele era católico, vendedor. Ele estava esperando ser atendido e naquele dia ele não levou nenhum livro para ler. Ele viu um livro em cima do saco de arroz, chamou a atenção dele. Ele pegou o livro Evangelho segundo o Espiritismo, perguntou ao dono da mercearia se era dele. Ele falou: não, pode levar, esqueceram aí. E ele pegou, leu, e daquela leitura ele se tornou espírita. Eu tenho um amigo que ele tem o hábito de pegar mensagens e de vez em quando ele deixa num outro lugar. Então ele deixou, olha só a importância, o peso da informação e da lógica espírita. Ele foi no banco, dava uma fila grande, e como ele era conhecido, a gerente, o banco já estava fechando.
a gerente chamou para que ele fosse numa outra caixa que ainda não tinha fechado o seu caixa, para atendê-lo. Ele pagou o que tinha que pagar e deu uma mensagem para a moça que falava sobre o suicídio. Depois ele foi falar numa cidade próxima, foi fazer uma palestra, a moça estava lá. Então ela disse: olha, naquele dia eu estava pronta para suicidar, porque o banco ia me mandar embora e o meu marido estava desempregado. Então eu pensei, com os nossos 2 filhos, ele vai ter mais facilidade e menos custo para educá-los e tratar deles do que comigo. Diante daquela mensagem, eu mudei o meu pensamento. O banco não me mandou embora, me transferiu para a cidade, e nessa cidade que nós fomos transferidos, ele arrumou um emprego. Então vejam a importância de uma mensagem. Quer dizer, são situações fortuitas que os espíritos vão arrumando e as pessoas vão se enquadrando naquele esquema para cumprir a programação estabelecida, né? Então nós não temos ideia da extensão do serviço no plano espiritual na preparação da reencarnação. Então André Luiz fala que na preparação da reencarnação, grande percentagem de reencarnações se processa em moldes padronizados para todos no campo de manifestações puramente evolutivas. Esses próprios mentores que estão ali resolvem e fazem reencarnar automaticamente. Agora, quando a alma, é o nosso caso, quando a alma tem um conhecimento já da vida, e quando a alma tem uma cultura e, consequentemente, porque a cultura e o conhecimento leva à responsabilidade, aí o processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral. Então, gente, o espírita teve um processo mais complexo do que o normal na sua preparação da reencarnação. Está no livro Missionários da Luz. Então, quem são os trabalhadores e os missionários espíritas? André Luiz define: são aqueles espíritos não completamente bons e redimidos, quer dizer, que têm algum débito ainda, mas que já apresentam alguns valores positivos já conquistados. É a classe média geral dos espíritos reencarnados na Terra. Eles não são totalmente bons para merecerem um plano superior, em razão dos débitos, mas também não são totalmente ruins para merecerem uma situação difícil, em razão dos créditos que já possuem. Então eu posso dizer, sem medo de errar, que isso, todos nós aqui, na maioria, pelo menos todos, estamos enquadrados nesse princípio, né? Bom, então vamos para uma pesquisa feita no plano espiritual. No plano espiritual, os espíritos concluíram que, considerando o PGE, Plano Geral de Encarnação, 72% que se comprometeram a realizar algo, que é o 100%, só fizeram 20% daquilo que prometeram fazer. 72% que comprometeram a realizar alguma coisa, só fizeram 20%. 12% não realizaram absolutamente nada, ou seja, saíram piores do que entraram na encarnação. 8% fizeram metade do que prometeram fazer, 6% foram indiferentes, podemos considerar como indiferentes, e 2% apenas fizeram tudo que comprometeram fazer, ou mais do que comprometeram fazer. Porque o espírito pode fazer, ele tem um projeto que ele pode superar as expectativas desse projeto. Na maioria das vezes faz menos, mas ele pode fazer os 100% e até mais, que foi o caso do Chico, que veio segundo, que a gente sabe, para psicografar 35 livros,
e chegou a 450 livros. Aquele do filme de Schindler, né, qual é o nome? Lista de Schindler. Segundo o Chico, aquilo não foi programação dele, não. Foi livre-arbítrio dele. Um alemão que ajudou os judeus, né? Colocou em risco a sua vida, a vida dos parentes, e ficou pobre. Então, sabe o que ele disse? O Chico falou que foi iniciativa dele naquela encarnação. E com isso, ele ficou acima espiritualmente, quando ele desencarnou, dos dirigentes geral daquele núcleo espiritual de alemães daquela região. Então, gente, confirma que o espírito pode, se quiser, fazer mais do que está programado. Então, 2% são chamados completistas, e nós vamos ver, nós vamos chegar lá, que fizeram mais do que estava marcado. Bom, no livro Sexo e Destino, a gente vê, gente, a nossa situação dentro da pesquisa de espíritas, como nós estamos nos programando, se nós estamos animados, se nós estamos desanimados. Tem um estudo do livro Sexo e Destino, que é numa colônia especializada para preparar as criaturas no que diz respeito às emoções, ao sexo. Então, de 100%, 100 estudantes catalogados, 100 catalogados, 18 foram vitoriosos na área sexual. 22 melhoraram um pouco com relação ao passado e 34% se oneraram na prática do uso do sexo. Então é outra estatística que dentro do processo espírita cabe a gente refletir. Então, gente, não é lícito a gente brincar de viver, não é? O espírita já fez tudo que se faz hoje, que se busca fazer do mundo material, nós já fizemos em outras encarnações. Não é que a gente vai largar tudo, não, ao contrário, nós vamos cada vez mais viver integrado na sociedade, mas vamos ser diferentes, porque espíritas. A Luzia Matias, que esteve ontem aqui fazendo o seminário, ia para a Europa ontem. Se a outra pessoa ficava em casa, arrumando a mala, acordava de madrugada. Ela disse: Gilberto, deixei meu marido em cólicas, porque a gente ia para a Europa, ela veio, fez o seminário e foi para a Europa, não mudou nada. Não perdeu o avião, não se atrasou. Então ela morava, é médica, morava próximo ao hospital, já era espírita. Então uma pessoa de boa vontade, aquilo tudo, ela toda hora vinha um enfermeiro, vinha um médico chamá-la para ajudar, ela ia, e tinha um vizinho que era aposentado, desses que ficam fiscalizando a natureza, só observava, e veio uma amiga morar perto, e ela saía muito com a amiga, ia para um centro espírita, ia para outro, ela fazia muita palestra. Um dia que a moça estava sozinha, o homem chamou e disse: olha, cuidado, não ande com esta moça não, ela é estranha, ela é problemática, porque todo dia vem olha um homem, olha um outro homem, a maioria vem desse hospital aqui, até de ambulância ela já saiu. Então deve ser uma pessoa de problemática, cuidado, a gente não sabe quem é, porque ela sai com todo mundo, principalmente com homens, uma servidora do bem, trabalhando, né? Então, gente, agora onde nós queremos chegar também, o IBGE soltou a pesquisa de 2010 com relação às religiões no Brasil. Eu não trouxe aqui, mas o número de evangélicos aumentou e o número de católicos diminuiu. Os evangélicos são mais agressivos e depois é mais atraente, motivadora. Porque o que eles fazem? Você paga agora para já começar a melhorar materialmente agora, e automaticamente o céu está garantido, porque são doutrinas estáticas, porque não falam em mudança, em comportamento, porque o Espiritismo é uma doutrina dinâmica que envolve mudar. A mudança é o ponto-chave do Espiritismo, nós mudarmos, não é? Então, não, o pessoal de quinta-feira, por favor, não respondam, não precisam responder.
Por que só tem 2% de espíritas nesse universo todo, que dá 3,8 milhões de brasileiros? Só 2% de espíritas. O que vocês acham? Por que só tem 2% de espíritas? Hein? Pode ser, uma parte. Gente, sabe por quê? Porque o espiritismo é uma doutrina incômoda. É como disse Manuel Franco, o espiritismo não veio para acomodar, veio para incomodar. E nós vamos mostrar por quê. Vamos ver, por exemplo, o espiritismo ele tem 3 características, que são o estudo, que ninguém estuda, ninguém conhece uma ciência sem estudar, ninguém conhece. O espiritismo, para a pessoa se formar em direito e conquistar a OAB, são o quê? 5 anos de estudo, né? 5 anos. Eu falei com o urologista, médico, nessa semana, só para aprender cirurgia no segmento da urologia, são 2 anos de estudos e prática, e mais 3 anos de urologia, dá 5, só para o médico se tornar urologista. Então, gente, o espírita, não é uma ciência o espiritismo? Então, como é que a gente vai conhecer uma ciência lendo uma página de um livro, assistindo uma palestra e se emocionando? Não, a gente tem que estudar. E quais são os livros básicos da doutrina? São os livros de Kardec. Então, é incômoda porque a pessoa tem que estudar, ela tem que trabalhar, olha aí outra dificuldade. Ela tem que trabalhar e ela tem que lutar pela renovação. Por isso é que ela é uma doutrina incômoda. Porque o que vigora do mundo? Você vê que o homem devolver 20 mil foi motivo de televisão, porque é extraordinário, não é o normal. Então vamos ver por que a pessoa tem que estudar para saber, para não entrar em equívocos. Por exemplo, se a criatura pega um romance, hoje os romances estão em voga, estão em moda. Não, eu sou espírita, eu leio muito romance, adoro ler romance. Aí a pessoa pega um romance que tem uma pessoa que se suicidou-se, e o espírito, ou o médium e o espírito, eu não sei qual dos dois, ou os dois juntos, descrevem o sofrimento daquele suicida. Então a pessoa, como não se aprofundou, como não leu Kardec, pensa que todo suicida vai sofrer igual aquele do romance, quando não é assim. Quando não é assim, porque Deus julga primeiro a intenção da criatura. Então vamos ver. Então, o que leva uma pessoa a suicidar-se? Muitas vezes é o peso da cruz. Ela não está suportando o sofrimento, então ela sai dessa porta para uma outra falsa, né? Às vezes é a solidão, a criatura, o idoso, né? A mulher desencarna ou ele desencarna e brigavam que não cão e gato, mas bastou desencarnar para a solidão, não é? Levar ele ao suicídio. Ele pensa no suicídio. Então ele não aguenta ficar só e suicida-se. Olha só, são posições diferentes, não é? Às vezes é um debacle financeiro, a pessoa não aceita. A pessoa, ele, por uma razão qualquer, não suporta a possibilidade de ficar duro, de ficar sem dinheiro. E aí ele se suicida. Outras vezes é uma mulher, moléstia incurável, ou é um filho ou um parente que desencarna e que ele era todo o suporte da família. Então vejam, são situações diferentes que cada uma tem um peso e que Deus vai julgar conforme a intenção em relação ao suicídio. Então a gente tem que estudar para isso. Getúlio, segundo Chico Xavier, não foi considerado suicídio, Getúlio Vargas, no plano espiritual, porque ele suicidou-se para renunciar, para evitar um derramamento de sangue no país
entre os brasileiros. Então, não foi considerado suicídio, olha aí. Não é? Então, gente, é por isso que os benfeitores não deixam, não se cansam de nos convocar ao estudo como simples dever. Emmanuel fala que o estudo da doutrina espírita é dever. Olha o que ele diz: buscar sistematicamente o alívio de uma hora, sem penetrar a essência da dor, é o mesmo que adquirir panaceias de ilusão e adotar a irresponsabilidade como norma de vida. Emmanuel falou isso. Se o pão material é o sustento do corpo, o pão espiritual o conhecimento melhor dizendo, o conhecimento é o pão do espírito. Então, 3 são as dificuldades, segundo Kardec, para que a pessoa se torne um bom espírita. Bom, o estudo, porque nós falamos, ninguém aprende uma ciência sem conhecê-la. A reforma íntima, porque o espírita deve ser o quê? O que o espírita é segundo os espíritos? O cristão redivivo. O que o espiritismo é? O cristianismo redivivo. Então, como é que viviam os cristãos daquela época? Eles eram servidores. Eles pensavam somente nos outros. O Chico perguntaram ao Chico qual é o clima melhor no Brasil para a gente viver. Ele falou o verão. Aí perguntaram ele por quê? Porque o pobre sofre menos no verão. Então, gente, o espírito superior, ele não pensa nele, ele pensa nos outros. Qualquer um de nós dirá, eu adoro o outono, o inverno, porque tem aquele céu bonito, tem menos cerração, não é menos nebulosidade, porque a gente está pensando em nós. Os bons espíritos pensam nos outros. Então é o estudo, o trabalho no bem. A única religião que fala em trabalho é o espiritismo, não tem outra. Nenhuma outra fala em trabalho, é o espiritismo. E sem trabalho ninguém aprende a amar. Guardem isto: sem trabalhar em favor do próximo, ninguém aprende a amar. Porque, gente, nós temos que começar sendo prestativos. Você já repararam o prestativo, as qualidades do prestativo? O prestativo, ele é simpático, ele é uma criatura alegre. Por isso que o espiritismo é imbatível, porque ele anula as ansiedades da morte e torna a criatura alegre, porque o trabalhador espírita é alegre, podem ter certeza disso. Então, o prestativo, ele é simpático, ele é alegre e ele está sempre pronto a ajudar. É como disse Emmanuel, mas isso dá trabalho, não é fácil não. A caridade tem os júbilos do início e as dificuldades do fim, diz Emmanuel. Porque a criatura vem, bate a porta do centro espírita e fica maravilhado. Gente, eu às vezes, depois que eu parei de praticar esporte, eu inclusive joguei basquete no tempo que anão podia jogar basquete, entendeu? Eu jogava. Mas depois eu parei, eu casei, ninguém é perfeito, acaba casando, aquilo tudo. Então parei de praticar esporte. Então eu fui fazer, quando comecei no espiritismo com mais uns amigos, nós fomos tratar de um abrigo de crianças que estava precisando fazer uma cerca de arame farpado. Então carregando aqueles moirões, o rolo. No dia seguinte eu digo, não vou trabalhar, vou acordar todo ruim. Acordei sem uma dor muscular. E uma vez, eu estou contando, não é para valorizar, não, é um exemplo que a gente faz. Uma vez nós estávamos até 2h30 da manhã tratando de uma criatura obsidiada, e o Espírito disse para nós, olha, vocês não vão acordar cansados. Eu tinha que chegar às 7 horas na Central do Brasil, eu saía de casa às 6, naquele tempo 6 horas, 6h15, acordava às 5h30, eram 2h30, 3 horas, fui dormir. E eu no dia seguinte acordei como se estivesse dormindo 8 horas.
E aquilo tudo me deslumbrou, me deslumbrava. Então a criatura vem para o centro, está com uma dorzinha, uma dor de cabeça, dor no fígado, e sai daqui, que maravilha, isso existe, meu Deus do céu. Sai outro, eu estou bom. Então a pessoa se entusiasma, o entusiasmo cresce. Mas aí ele olha que depois tem uma reunião, vem outra, não teve aumento de salário, a mulher continua com a mesma cara, ranzinza, ou o marido fica com aquela cara esquisita olhando para ela, e ela vê que ela não virou santa, nem santo, continuou igual. Aí ele vai começando a escassear as vindas ao centro, vai rareando, vem uma vez, vem outra, e daqui a pouco desaparece. Porque o entusiasmo é igual a fogo de artifício, né? Em que o tumbo acabou, segundos apenas, não é? Ele vai perdendo o entusiasmo e torna-se impontual, não é? E aí ele volta para a rotina, que ele era preso, e fica preso à rotina, porque a rotina, segundo Emmanuel, é a ferrugem das ideias. Bom, então o Espiritismo é uma doutrina incômoda aos olhos do povo. Ela é incômoda e é difícil, porque ensina primeiro, não basta o arrependimento, não basta se arrepender para a remissão dos erros. O arrependimento é o primeiro passo, quer dizer, é a faculdade que Deus nos dá para nos prepararmos para pagar a dívida. Então, não basta falar o nome de Jesus, dizer que se filiar a Jesus está salvo, está perdoado, não, porque a lei é de ação, reação e reparação do erro, não é? Então o arrependido, ele está pronto para o pagamento, mas aí é que vai começar. Não quer dizer que a obrigação com o próximo, com aquele quem ele errou, está liquidada. Então o pecador terá que sofrer na medida de seus pecados. Tal princípio, não há dúvida, vai de encontro ao que se ensina nas seitas religiosas tradicionais, são as religiões estáticas. Então, gente, olha só porque que ele é difícil. Ao egoísta, o que ele tem que fazer? O espírito egoísta tem que lutar para ser altruísta, para sair da posição de egoísta para ser altruísta. Ao mercantilista, e veja, você ser altruísta num lugar onde vigora o egoísmo, não é? Onde a atmosfera está cercada de egoísmo, por isso é que são só 2%, é por isso. Ao mercantilista, o Espiritismo impõe transformar-se em doador, embora respirando num clima onde tudo se negocia. Ao rancoroso, o que ele aconselha, o Espiritismo? O perdão. O perdão das ofensas quando o rancor tumultua a grande maioria das almas. Ele ordena a humildade ao orgulhoso, onde todos querem ser majestade, detestando a condição de súditos. Um dia chegou um senhor lá em Uberaba, um major da aeronáutica, alto, ô Chico, você tem recebido mensagens de Allan Kardec? Não, eu não tenho recebido não. Mas não pode, muito prazer, eu sou Allan Kardec reencarnado. Aí Chico, mas que beleza, como é que vai a Beni Boudet? Uma vez chegou um séquito de um centro espírita, todos eles, coitadinhos, fascinados. Então começaram, um deles apresentava ao Chico, o Chico está autografando os livros sem olhar para eles. E o Chico vinha longe, este aqui é fulano de tal reencarnado, só tinha estrela. Esta aqui é fulana de tal reencarnada, só nomes famosos. Quando terminou, este aqui é Allan Kardec reencarnado. Quando terminou, o Chico, sem olhar para ele, perguntou: escuta, vocês têm conversado com a Beni Boudet? Como é que vai a Beni Boudet? Aí pronto. Aí foi baixando os entusiasmos deles, eles foram pedindo dá licença, e foram embora. Porque eles não tinham o que dizer, eles não sabiam onde estava a Beni Boudet. E claro que Allan Kardec sabe onde está a Beni Boudet. Foi sua esposa na encarnação, pela altura espiritual dele, ele tem conhecimento de onde está a Beni Boudet. Um dia, uma senhora humilde chegou para ele: Chico, que olha, o meu netinho nasceu, ele foi índio aqui da região. Aí o Chico deu pulos de alegria: mas que beleza,
até que fica contra o índio, porque até agora a Maria Antonieta estava em abril. Maria Antonieta, só esse ano já vieram 6, e estava no mês de abril. Então o Espiritismo aconselha o bom humor, gente, a alegria, onde 20% da humanidade é depressiva. 20% da humanidade sofre de depressão, mau humor ou tristeza. Vocês já imaginaram? Sabe por que eles são depressivos? Porque não aceitam os problemas nem as lutas. Emmanuel diz que se a gente aceitar os problemas que tem, 60% dos nossos problemas são resolvidos. Então, um orador de São José do Rio Preto, que eu pretendo trazer aqui, Aguinaldo de Paula Vasconcelos, médico cirurgião, ele chegou para a mãe dele 7 dias antes dela reencarnar e disse: minha mãe, quando você desencarnar, eu não vou chorar, eu vou ficar alegre. Ela não respondeu. Falei: minha mãe, você não vai dizer nada? Não, eu sei, meu filho, eu concordo. A mãe era espírita, e ele era espírita de berço, mas eram atuantes, trabalhadores. Então, 7 dias depois, ela desencarnou sem doença que é acentuada. 10 médicos, 10 foram pesquisar e não encontraram doença nenhuma. Abriram o seu corpo e não tinha doença nenhuma. Gente, simplesmente tinha cumprido a sua etapa e os espíritos foram lá e desligaram ela, independente de ter ou não ter doença. E ele ficou tranquilo, trabalhando no centro dele, e ela foi tranquila, em paz, dentro dos 2% aqui, gente. Então, é isso. Se a gente não fizer dentro de nós, se a gente continuar depressivo, porque recebeu um filho com problema, um filho ou um neto com uma especial, e a gente achar que Deus é injusto, é severo conosco, então a doutrina não está entrando na gente. Nós entramos para a doutrina, mas a doutrina não entrou ainda na gente. Bom, sobre o problema do estudo, o Alcântara, que já esteve aqui, lá de São José do Rio Preto, leu 450 livros espíritas. Ele não era aposentado não, viu, gente? Ele igualzinho a nós. Ele tinha o fundamental completo. O fundamental era o quê, Vicente? Era o quê? O ginasial no nosso tempo? Ginasial, né? Técnicos. Ele tinha o técnicos completo. E leu 450 livros espíritas. O Adelino Silveira, que escreveu Kardec Prossegue, leu Paulo Estevão 39 vezes. E é um livro com poucas folhas, gente. Tem mais ou menos 600 a 700 páginas. Não tem muitas folhas. Ele leu 39 vezes. Chico leu o Livro dos Espíritos 200 vezes. Dona Ivone Pereira, 53. E você, Mateus, leu quantas vezes? Não, deixa para lá. Quantas vezes nós lemos o Livro dos Espíritos aqui? Quantas vezes nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo? E estudamos, quantas vezes estudamos André Luiz? Está um cartaz lá. Quando sair, por favor, leiam, do Dr. Hernani Guimarães Andrade, que foi cientista. Embaixo, em branco, ele fala sobre André Luiz, que os livros de André Luiz serão estudados futuramente nas grandes universidades do mundo. Então, gente, quantas vezes nós estudamos André Luiz, lemos André Luiz, não é? Cultura é a soma de lições infinitamente repetidas no tempo, disse Emmanuel. Virtude é o resultado de experiências incomensuravelmente recapituladas na vida. Então tem gente que sabe tudo do espiritismo, não tem? Eu conheço gente que foi inclusive para essas religiões estáticas. Diz o Marcos, nosso amigo Marcos Júnior, que o espírita que sai do espiritismo para outra religião é que gosta de ser enganado. E eu digo mais, o espírita que sai do espiritismo para outra religião, além de gostar de ser enganado, ele é preguiçoso ou ele é acomodado. Porque o espiritismo veio para incomodar, né? Tem gente que não quer saber para não ter que fazer.
Só isso. Não é? Porque, olha, ler dá trabalho. O ignorante não vê nada além da sua ignorância. Ele acha que não tem mais nada e acabou, ele não discute, né? Bom, o Departamento Penitenciário Nacional, eu li domingo, fresquinho, olha, que serviu para palestra, lançou uma portaria 276, o apenado que ler um livro de literatura, ciência ou filosofia, em um mês, ele tem 4 dias da sua reclusão diminuído. E se ele ler 12 livros num ano, ele vai ter 48 dias de reclusão da sua pena. Olha que beleza, gente. Agora, tem muita prisão que a pessoa se coloca espontaneamente, não é? Então, muita gente, adolescente, por exemplo, está presa aos videogames, está presa ao Facebook, às redes sociais, e vara a madrugada. E é abobrinha, é abobrinha. Eu tenho uns 100 e tantos amigos no Facebook. Um dia eu liguei e digo, vou mandar um pedido de dinheiro emprestado a um deles. Ele não adiantou, quer dizer, então é amigo ou não é amigo? Então, gente, é isso, é abobrinha de um lado, abobrinha do outro. E a pessoa perde vara, madrugadas, horas, e quando podia estar dentro do meu espírita. Olha aí o que nós vamos levar para o lado de lá, pro lado de lá. É o videogame ou é o que o livro espírita ensina? Nada contra o videogame, esse livro. Um dia eu joguei um, o negócio é tão sofisticado que eu joguei tênis como lá a coisa, né? Então com a mão, a gente fazia assim e a bola ia, né? Ou então no boliche, eu gostei, levei umas 10 vezes para raciocinar e aprender como é que jogava o raio da bola para derrubar aqueles os pingentes lá. Mas, então, gente, mas a gente pode até fazer isso, mas não vai fazer disso o motivo da vida, não é? Tem adulto que está preso, se aprisionou voluntariamente às telenovelas. Telenovela não perde uma. Quando ele vem, ele manda gravar. Ele grava. O recurso da gravação, vocês estão vindo, que você grava, né? Você conhece quem grava, né? Tá certo. Então tem gente que está preso reality show, né? Assim que pronuncia, Alex? Reality show. Está preso. Olha, eu conheço o espírita que pagou um pay-per-view para pagar aquele programa que é PhD de obsessão. Não precisa falar o nome, eu não queria nem falar esse nome, entendeu? Pagou pay-per-view para ver esse programa que é PhD de processo obsessório, para ficar a noite toda vendo, né? Quando podia investir em algo mais libertador. Bom, ler é chato, né, gente? Ler é chato. Eu tenho os livros amarelos, os livros têm a minha idade, já estão soltando as folhas, mas são inéditos. Até o Alexandre sabe, né? Tem um livro que eu prestei, a esposa dele teve que ter o maior cuidado para não soltar as folhas, porque não está esgotado, não existe mais. Então ler é chato, é difícil, né? Dá sono. Pode ver, uma chegou para o Divaldo, seu Divaldo, eu não consigo ler, porque me dá um sono danado, o que eu faço? Nem em pé, minha filha. Se você for caindo do sono, no meio da queda você desperta, assustada, aí o sono vai embora. Então, gente, quem tiver sono, leia em pé. Então, com isso, não lendo porque acham chato, que dá sono, que eu podia ver coisa melhor, atrasa o próprio desenvolvimento, atrofiando as ideias, e dão de comer aos seus preconceitos, sem imaginar o quanto a leitura hoje libertaria dessa vida estreita. Tudo hoje facilita a leitura, não é não, gente? Aqui nessa geringonça aqui, eu posso botar um livro e ler no ônibus, ler. Outro dia eu vi no ônibus uma garota no ônibus com aquele um celular com uma anteninha, vendo a novela, da vela aqui, lendo, falou para outra. Quer dizer, a tecnologia não tem limites. Você pode estar aqui, se tiver programado na internet, você manda a impressora da sua casa imprimir, o que você quiser.
É como por isso que o Jair presente, e isso assusta até os espíritos. Disse: eu vi um quadro hoje que a minha cuca rescalda, mulher varrendo a avenida e homem lavando fralda, com relação ao progresso, né? Então, minha gente, tudo hoje facilita a leitura. Então é um trabalho, uma prática que tem que ser feita ano após ano, diuturnamente. Olha, a gente só é bom se automatizar a bondade dentro de nós. Nós só amamos se nós automatizarmos o bem dentro de nós. Tem que se automatizar. E para automatizar só existe um caminho, que é a repetição. Ano após ano, como diz André Luiz. Para absorvermos o bem em profundidade em nossa alma, duas condições se fazem necessárias: tempo e repetição. Repetir sempre a prática do bem para que o bem se automatize em nossos corações. Vamos ver como é que tem que ser o negócio. Olha, André Luiz recomenda repisar atitudes, transpirar no dever e persistir no posto individual do trabalho, ano após ano, porque só assim nos sentiremos sintonizados com os bons espíritos. Então, olha só o que a gente tem que fazer, gente. No estudo, há de desarticular tantas mesas, consumir tantas cadeiras, deformar tantos livros sem perceber que duvidará de semelhantes desgastes. Na mediunidade, há de amar e compreender tantos espíritos e os homens que qualquer incompreensão não mais lhe fará moça. Na exemplificação da verdade, há de se familiarizar tanto com as necessidades das criaturas que penetrará os anseios do próximo em muitas ocasiões apenas por vê-los. Na assistência social, há de se inteirar tanto dos menores problemas que lhe dizem respeito, segundo as épocas do ano, as pessoas, os desfavorecidos e os sofrimentos, que se espantará ao perceber o quanto conhece da ciência mental e da vida prática. No culto do Evangelho, há de abordar tantos temas e lições, enfrentando tantos imprevistos e dificuldades, que o terá para si na condição de tarefa claramente imprescindível. No campo das provas necessárias, há de exercitar tanto entendimento e tanta paciência diante da dor, que acabará sofrendo todas as humilhações e tribulações da romagem terrestre com o equilíbrio de quem atingiu inarredável serenidade. Então vamos fazer um balanço para ver como é que nós estamos diante de todo esse contexto, né? Porque, gente, o Espiritismo faz o máximo por nós, e nós estamos fazendo o quanto por ele. Bom, a dona Angélica Seixas, segundo conta Humberto de Campos, foi no centro onde dava consulta, o médium incorporado, e levou um rol das suas dificuldades para pedir ao Espírito que solucionasse. Então vamos ler as dificuldades da dona Angélica Seixas. Perguntou se podia ler, desdobrou uma folha comprida e leu: eis o que desejo: cura de minha velha nevralgia, remédio para meus olhos, liquidação da angústia que me persegue, esquecimento da tristeza e do tédio que me acompanham, medicação para a insônia, sossego íntimo. Dizem que sofro de obsessão e quero livrar-me. Desaparecimento dos vultos e das vozes que me atormentam. Recuperação do meu esposo atacado de hepatite. Restabelecimento do meu filho Damião internado em repouso. Casamento feliz para minha filha Arileia. Melhoria do temperamento do meu filho Damião, melhoria do temperamento do meu filho Avelino, que já consumiu 2 automóveis em menos de 6 meses. Paciência e harmonia para as minhas 4 empregadas que vivem reclamando contra mim.
Encontro do meu anel de brilhantes perdido há 2 meses. Despacho favorável num processo de despejo que movi contra 2 inquilinos relapsos. Dona Angélica terminou em pranto, mas a veneranda benfeitora espiritual, compreendendo-lhe o desajuste psíquico, abraçou-a com afeto e ponderou gentil: sim, minha irmã, confiemos na providência, examinaremos todas as solicitações formuladas. Entretanto, é preciso iniciar o tratamento para equilíbrio de sua saúde. Olha só, gente, é o que o Centro Espírita faz. Rogo-lhe apenas vir à nossa instituição durante meia hora por semana para tomar passes e iniciar o tratamento adequado. Podemos aguardá-la amanhã? Gente, o Espiritismo é tão confortante e tão consolador, como Jesus prometeu, que a pessoa vem atormentada e é tratada muito bem, é abençoada, envolvida, abraçada por pessoas simpáticas e recebe o amparo, as vibrações dos benfeitores, e uma única meia hora, 40 minutos num dia da semana, e ela sai aliviada. Não é confortador isso? Não é consolador? Então vamos ver qual foi a reação da Dona Angélica. Podemos aguardá-la amanhã? Dona Angélica, entretanto, abanou a cabeça em sinal negativo e alegou a multiplicidade dos compromissos que a reteriam no lar. Tropeços, dificuldades, trabalhos, obrigações, mas os espíritos não se dão por vencido assim à toa, não. Se a companheira não pode vir, nós iremos na sua casa. Basta que se mantenha em recolhimento por 20 minutos, de 7 em 7 dias, em horário e dia combinar. Combinar um dia num aposento, que era uma mansão, lá num quarto, ela disse para os espíritos, para eles identificarem. Lá chegado, o benfeitor levou a comissão dele, de espíritos, trabalhadores no bem. Não estava a Dona Angélica no aposento combinado. Aí procura daqui, procura dali, entraram num salão e foram ver Dona Angélica em meio a alegres amigas, numa longa e agitada sessão de pif-paf. Não foi ao encontro, Dona Angélica. E os espíritos voltaram. Bom, gente, então olha só, esses 2%, agora vamos falar dos 2% aqui. Porque não é muito fácil, não, porque nos 2% estão os espíritas atuantes, que trabalham no bem, tem os espíritas atuantes, que são os atoas, que não trabalham, e tem os atordoantes, que perturbam os que trabalham. Então, dentro dos 2% ainda tem isso, tem esse tipo de espírita. Então, eu conheci 3 completistas da minha vida. Chico Xavier. Será que alguém foi lá pedir fazer uma prece pelo Chico? Ou pedir para carregar a pasta dele? Não, Chico, deixa que eu te carrego, deixa que eu te apoio de carro, vou te levar em casa. Será que alguém foi lá para fazer isso? Ia para pedir, explorar, consultar, exigir, criticar, reclamar, ironizar. Então, Dona Vera, que eu conheci, de um centro lá no Leblon, dormia numa cadeira de balanço, cochilava algumas horas por noite, porque tinha problemas respiratórios, não podia dormir na cama. Nunca a vi reclamando e teve uma moratória, segundo Chico Xavier, de 30 anos. Gente, quem está gostando daqui, quem gosta dessa vidinha no corpo, coberta no frio, ar-condicionado no inverno, trabalhe no bem, porque vai ficar mais tempo. Vamos trabalhar no bem, aí você prolonga o tempo de permanência aqui. Olha que beleza. Quem gostar de ficar por aqui, seja um trabalhador do bem. Dona Eleni, gente, tinha 9 netos e 6 filhos. Ia ao centro espírita todos os dias, lá em Niterói. Se ela estava certa ou errada, eu não sei. Eu sei que de fonte segura, fui informado de que ela semanalmente vai ao encontro de Chico Xavier para discutir estudos e problemas da instituição espírita que ela deixou com a família, com os filhos,
lá em Niterói. Então, gente, teve sobrevida também. Quantos tiveram? E simplesmente... Então, Chico Xavier, eu pensar nesses espíritos quando desencarnaram, o que é que eles vão apresentar? A consciência tranquila. Tem preço maior do que isso? A consciência tranquila? Será que o Chico Xavier, quando desencarnou, ele, como poucos, ele retribuiu a dádiva da encarnação com o espírito prestado ao próximo. E foi recebido com festa do lado de lá, não é? Voltou com a consciência tranquila. Agora, para encerrar, a Angelina vai preparando, que o nosso encerramento vai ser com uma música, que nós vamos inclusive diminuir a luz e já acender as luzes do passe, e logo depois da música preparar para o passe. Em vez da poesia final, como a gente sempre faz, vai ser uma música. Mas olha o que Kardec falou, por que o Espiritismo agrada? Por que o Espiritismo agrada? Encerrando. Ele agrada porque satisfaz a aspiração instintiva do homem em relação ao futuro. Ele agrada porque apresenta o futuro sob um aspecto que a razão pode admitir. Ele agrada porque a certeza da vida futura faz com que o homem enfrente com paciência as misérias da vida presente. O Espiritismo agrada porque é um motivo de felicidade saber que seres que amamos não estão perdidos para sempre, que os encontraremos e que estão constantemente junto de nós. Ele agrada porque as orientações dadas pelos Espíritos, Angelina, pode ir na introdução. Agrada porque são de molde a tornar os homens melhores em suas relações recíprocas, estes e além destes, outros motivos que só os espiritistas podem compreender. Então, gente, por que desprezarmos essa grande dádiva que está ao nosso alcance, dentro de nós, para modificarmos definitivamente o nosso destino por ficarmos presos a essas falsas prisões que nós mesmos nos submetemos? Muita paz a todos.